Olá, amores e amoras! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português com a tia Edinha. E hoje nós vamos estudar aumentativos e diminutivos dos adjetivos. Os adjetivos flexionam-se em grau para indicar a intensidade da qualidade do ser. São dois os graus do adjetivo, o comparativo e o superlativo. O grau comparativo do adjetivo se subdivide em três tipos. O primeiro é o comparativo de igualdade. No comparativo de igualdade, o segundo termo da comparação é introduzido pelas palavras como, quanto ou quão. O segundo tipo é o comparativo de superioridade. No comparativo de superioridade, entre os dois substantivos comparados, um tem qualidade superior. É introduzido pelas expressões mais do que ou mais que. O terceiro tipo é o comparativo de inferioridade. No comparativo de inferioridade, entre os dois substantivos comparados, um tem qualidade inferior. É introduzido pelas expressões menos do que ou menos que. Vejamos agora alguns exemplos de aplicação do grau comparativo. No comparativo de igualdade, temos as seguintes frases. Isaac é tão extrovertido quanto seu irmão. Lara é tão agitada quanto Mateus. Vejam que nos dois casos, nós estamos comparando um ser com outro ser e usamos as expressões tão quanto. No comparativo de superioridade, nós temos Bianca é mais velha do que Ana Brenda, Clarinha é mais tranquila do que Kellyson. Vejam que nos dois casos nós também estamos comparando um ser com outro ser e usamos as expressões mais do que para compará-los. No comparativo de inferioridade, nós lemos Cíntia é menos alta que Raira, Isabelle é menos apressada do que João Neto. Neste caso, nós estamos comparando um ser com outro ser, sendo que na primeira frase nós usamos a expressão menos que e na segunda frase, nós usamos a expressão menos do que. Uma observação importante, gente. No grau comparativo, sempre se compara uma coisa com outra coisa. Ou seja, a comparação é de um com um. Isso é muito importante a gente lembrar. Agora, vamos estudar o grau superlativo. Ele se divide em duas formas, o superlativo absoluto e o superlativo relativo. O superlativo absoluto se subdivide em absoluto sintético e absoluto analítico. E o superlativo relativo se subdivide em superlativo relativo de superioridade e superlativo relativo de inferioridade. Como o grau superlativo possui muitas subdivisões, nós vamos estudá-las cada uma de uma vez. Comecemos pelo superlativo absoluto. O superlativo absoluto sintético expressa-se por uma só palavra, que é o adjetivo mais o sufixo íssimo ou imo. E o superlativo absoluto analítico expressa-se com o auxílio de advérbios de intensidade, muito, extremamente, bastante, etc. Então, pessoal, para diferenciar o sintético do analítico, basta lembrar que no sintético você vai usar palavras como belíssimo, esperadíssimo, e no analítico você vai usar expressões como muito belo, muito esperado. Deu para entender a diferença? Então, vamos ver alguns exemplos. Vejamos exemplos de emprego dos graus superlativo. O superlativo absoluto sintético. Nós temos Cauã está preparadíssimo e Eleonara é belíssima. Vejam grifados os sufixos íssimo e íssima, que são característica do superlativo absoluto sintético. Já o analítico, nós temos os seguintes exemplos. Pedro Ian é muito inteligente. O Edila está bastante cansada.
Nesse caso, nós podemos ver grifados as palavras muito e bastante, que são características do superlativo absoluto analítico, que utiliza-se do advérbio para intensificar o adjetivo que está sendo usado em cada oração. Agora, vamos para o superlativo relativo. O superlativo relativo, assim como o comparativo, tem as suas subdivisões de superioridade e de inferioridade, mas ele possui uma diferença do comparativo que daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês. Vamos primeiro entender como se forma o superlativo relativo de superioridade. Forma-se pelo uso de artigo, OA, mais a palavrinha mais o adjetivo que se deseja usar e mais a expressão de. Vamos ver dois exemplos em que isso acontece. Ana Laís é a mais nova da turma. Ana Laís é a, artigo, mais, aí o adjetivo nova e o de mais a, que é o da. Ana Laís é a mais nova da turma. E embaixo nós temos Caio Marcos era o mais alegre de todos. Mesma estrutura. Caio Marcos era o, artigo, palavrinha mais, adjetivo, que no caso é alegre, e preposição de. Já o superlativo relativo de inferioridade forma-se pelo uso de artigo, mais a palavra menos, mais o adjetivo, mais de. Vejam que a regra de estruturação é semelhante ao de superioridade, só que em superioridade usamos a palavra mais e em inferioridade usamos a palavra menos. Vamos ver os exemplos. Kaique é o menos agitado dos primos. Kaique é o, artigo, menos, agitado, que é o adjetivo, e dos, que é a contração de di mais os. E Débora é a menos tímida de suas amigas. Débora é a, artigo, palavrinha menos, tímida, que é adjetivo, e das, que é a contração de di mais as. Deu para entender, pessoal? Uma observação importante. No grau superlativo relativo, sempre se compara uma coisa com um grupo de coisas, ou seja, no superlativo relativo você compara um com um grupo. Enquanto lá no comparativo eu comparava um ser com outro ser, eu comparava, por exemplo, Lara com Mateus, no superlativo relativo eu comparo um ser com um grupo de seres, como, por exemplo, comparar Ana Laís com a turma toda. Deu para entender? No comparativo de superioridade e de inferioridade, eu comparo um ser com outro ser, uma coisa com outra coisa. Enquanto no superlativo relativo, eu comparo um ser com um grupo de seres, uma coisa com um grupo de coisas. E aí, galerinha, aprenderam? Eu acho que é importante neste conteúdo fazer todas as anotações, porque nós temos muitos detalhes. O conteúdo não é difícil, mas tem muitos detalhes que precisam ser observados. Então, uma dica: voltem o vídeo para o começo, aproveitem que ele é curtinho e anota todas as observações que a tia fez. Depois dá uma reforçada no livro e aproveita para fixar nas atividades sobre o conteúdo. Mas eu vou deixar aqui para vocês uma revisão oral bem básica para vocês memorizarem. Nós chamamos de grau do adjetivo a variação que o adjetivo faz para intensificar a característica dada, tanto para o aumentativo quanto para o diminutivo. O grau do adjetivo se divide em dois: grau comparativo e grau superlativo. O grau comparativo pode ser de três tipos: igualdade, inferioridade e superioridade. E nos três casos, você sempre vai estar comparando um ser com outro ser, uma coisa com outra coisa. Já o grau superlativo se subdivide em dois tipos: o superlativo absoluto e o superlativo relativo.
sendo o superlativo absoluto se subdividindo em dois tipos. O superlativo absoluto sintético, que usa o sufixo íssimo e imo, e o superlativo absoluto analítico, que usa os advérbios de intensidade, muito, bastante. E o superlativo relativo se subdivide em superlativo relativo de superioridade e superlativo relativo de inferioridade, onde ele compara um ser com um grupo de seres. E é aí que a gente vai ver a diferença do comparativo de superioridade e inferioridade para o superlativo relativo de superioridade e inferioridade. Porque no comparativo é um comparado com um, e no superlativo relativo é um comparado com um grupo de seres. Dei uma anotada e dei uma bela estudada, porque o nosso vídeo está terminando aqui e a gente se encontra na próxima aula. Um beijão para vocês e fui!